Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, que tem mais um clássico pela frente, dessa vez diante do Fluminense, nesse domingo no Maracanã, 6 horas da noite. Promessa de Maracanã lotado, lembrando que é Fluminense e Flamengo, ou seja, a operação do jogo é do Fluminense. Inclusive vi muitos torcedores do Flamengo reclamando demais para tentar comprar ingresso, falando que estava demorando. Enfim, a operação do jogo é do Fluminense e não do Flamengo. Mas qual vai ser o planejamento do Flamengo para esse clássico? Vai voltar com a garotada? Vai manter o que foi contra o Vasco da Gama? A gente apurou essa situação e vamos trazer para vocês essas informações e tirar todas as dúvidas de vocês. Tem também o motivo de os jogadores terem apresentado uma forma física tão boa no jogo contra o Vasco, mesmo num curto período de pré-temporada e mesmo o planejamento tendo sido mudado de um dia para o outro. Literalmente foi de terça para quarta. E a gente vai trazer informações sobre isso, a importância da dedicação desses atletas durante as férias. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas vamos para as informações então. É o seguinte, galera, o planejamento para o jogo contra o Fluminense. Qual vai ser? Vou resumir exatamente como a pessoa do Flamengo me resumiu. Vene, nada mudará daqui para frente, será mantido. Eu vou pegar a frase de maneira literal da pessoa. Agora não tem mais volta. Nada vai mudar. Pronto. Então, vai ser mantido o que foi contra o Vasco da Gama. Planejamento mudou, vocês já sabem de toda a história. Inclusive, gente, deixa eu só dar um pitaquinho sobre isso. Eu acho que fizeram uma tempestade no copo d'água em relação a isso. Tentaram criar uma crise onde não tem. Eu não vejo o menor problema ter mudança de planejamento. Eu fui a favor? Não. Continuo sendo a favor, independentemente do que aconteça? Também não. Eu não mudaria o planejamento, mas isso é uma opinião minha. Mas é muito fácil eu opinar aqui, sentadinho, gravando esse vídeo para vocês. Agora, essa é uma decisão institucional. E é óbvio que o BAP nunca vai interferir em escalação. Ele apenas dá os pitacos. E essa decisão deveria, já falei sobre isso, deveria ter sido institucional mesmo. O BAP está certo. Era uma decisão muito importante e não poderia ficar nas mãos do departamento de futebol. Dito isso, não teve crise, faz parte do futebol e o debate daqui para frente tem que ser: por que o Sub-20 foi tão mal nesses jogos no Campeonato Carioca? Eu entendo média de idade e eu falei isso aqui. Não acho justo avaliar a qualidade de jogador e também de treinador por conta do início ruim no Campeonato Carioca. Mas o debate interno tem que existir. Por que a garotada não deu conta da forma que todo mundo imaginava? E por que precisou fazer o planejamento mudar? Essa é a discussão que tem que ter internamente no Flamengo. E não se está certo ou errado o planejamento, não é isso. Eu acho que o planejamento deu certo, só que na prática acabou não dando certo e o Flamengo precisou mudar tudo. Então, para o jogo contra o Fluminense, será o elenco profissional com Felipe Luiz na beira do gramado. Isso não quer dizer que ele vai repetir o time, isso não quer dizer que ele vai botar o Arrascaeta. Pouco provável que o Arrascaeta seja relacionado. Inclusive, Jorginho, que extraiu um dente também, pouco provável que seja relacionado. A ver se o Ayrton Lucas volta. Enfim, será o elenco principal. Talvez a gente possa ver um Léo Ortiz de titular e não o Léo Pereira, junto com o Vitão. Na lateral direita a gente possa ver um Varela, talvez. Enfim, Samuel Lino pintando no time titular, o próprio Luiz Araújo. Mas, respondendo a pergunta de várias pessoas na rua, nas redes sociais, o Flamengo vai manter o planejamento para o jogo contra o Fluminense. Ou seja, elenco considerado principal. Felipe Luiz na beira do gramado. Eu acho, agora é minha opinião, acho que tá certo. Agora tem que manter mesmo. Não dá para ficar indo, voltando, pronto. Agora mantém esse planejamento e vai assim focado, porque na quarta tem a estreia pelo Campeonato Brasileiro, no outro final de semana tem a Supercopa do Brasil, depois tem jogo importante novamente pelo Campeonato Brasileiro. Então agora, daqui para frente, tem que ser desse jeito. E segundo a pessoa do Flamengo falou, nada agora não tem volta, nada mudará. Vamos lá. Na zona mista, depois do jogo contra o Vasco, o Emerson Royal, que diga-se de passagem, fez uma boa partida. Ele falou muito sobre o período dele nas férias, que ele se dedicou bastante
para voltar melhor fisicamente. Ele tem noção que na reta final da temporada passada ele foi mal, ele foi muito criticado pela torcida do Flamengo. Eu acho que críticas até mesmo justas, porém não dá para classificar que a contratação não deu certo ou não por conta desses poucos meses do Emerson Royal. Inclusive a gente tem bons exemplos no atual elenco. Léo Pereira começou muito mal hoje, inclusive fez uma baita partida contra o Vasco. Mas quem? Pulgar também começou mal e depois deu a volta por cima. Varela, baita exemplo também. E eu acho que o Emerson Royal vai seguir o mesmo caminho. E ele falou sobre a dedicação dele durante as férias. Ele treinando, enfim, se preocupando com a parte física. E não foi só ele. Por que o Flamengo mostrou uma qualidade física tão grande em cima do Vasco da Gama, mesmo o Vasco da Gama tendo voltado antes, já tendo estreado na temporada? Por conta da dedicação dos atletas. Isso não aconteceu por acaso. Como acontece em todos os clubes, em todos os anos, o Flamengo passou uma cartilha para os jogadores. Férias são férias, gente. Não tem como você exigir para o cara continuar acordando cedo, treinando, deixar de comer uma coisa que ele gosta. Todo aqui exemplos. Curtir à noite. Pois é, durante as férias a gente viu vários vídeos aí de jogadores. Léo Pereira em Fernando de Noronha. Emerson Royal fazendo festa de despedida da casa dele. Férias. Só que, durante as férias, eles também seguiram uma cartilha importante passada pelo clube, pela equipe de fisiologia, departamento médico em geral. E por conta da dedicação desses atletas durante as férias, a gente pôde ver um desempenho tão bom do Flamengo no primeiro jogo da temporada desses jogadores, fisicamente falando. Os caras estavam voando em campo. Enquanto isso, os jogadores do Vasco botando língua para fora, gente. É muita dedicação dos atletas. E isso precisa ser valorizado, o lado profissional desses jogadores. Onde eu quero chegar? Não há mais espaço no Flamengo e até mesmo no futebol em geral para a falta de profissionalismo. Não há mais espaço para jogadores estilo anos 90. Eu sei jogar futebol, vou treinar para quê? O Romário fazia isso. Mas era o Romário. Não dá para um jogador, entre aspas, comum querer fazer isso, ainda mais nos tempos atuais. Então, fica aqui o relato de por que os jogadores estavam tão bem fisicamente, graças à dedicação deles, ao profissionalismo deles. Eu peguei como gancho o que o Emerson Royal disse, mas todos fizeram, obviamente. Olha aí o Gonzalo Plata, fisicamente falando, cara, um leão voando em campo. Então, palmas para os jogadores, voltaram muito bem das suas férias, inclusive o Felipe Luiz elogiou isso bastante, e é assim que se faz um elenco vencedor, e é o elenco do Flamengo. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, fui! Rápida análise da vitória do Flamengo em cima do Vasco da Gama. Confesso para vocês que me surpreendi muito e por conta da atuação positiva do Flamengo. Porque assim, embora seja o baita elenco, atual campeão da Libertadores, do Brasileirão, a gente sabe disso tudo, mas por todo o contexto dessa situação, como o planejamento foi revisto de última hora, na véspera do jogo os jogadores não sabiam se eles iam jogar o jogo contra o Vasco ou não. Então tudo foi definido em cima da hora, primeiro jogo na temporada, pré-temporada de apenas 7, 8 dias. Então confesso para vocês, eu não esperava uma atuação tão boa do Flamengo como foi em cima do Vasco, uma vitória extremamente justa. E eu acho que poderia ter sido até mais. O torcedor vascaíno tem que comemorar, porque poderia ter sido goleada. A expulsão do Cauã Barros, na minha concepção, foi uma expulsão justa. Entendo quem diz que não deveria ter sido expulsão, mas dizer que o Flamengo só ganhou por conta dessa expulsão, eu acho extremamente errada essa análise e injusta também. Porque antes mesmo da expulsão, que foi no começo do segundo tempo, o Flamengo já poderia ter feito 2, 3 gols. O Flamengo não ganhou por causa da expulsão, o Flamengo ganhou porque foi muito melhor. O grande destaque do jogo foi o Léo Jardim. O Flamengo finalizou 32 vezes. O Léo Jardim fez 10 defesas difíceis. Ele foi o melhor em campo praticamente. Então foi uma vitória muito justa do Flamengo, uma vitória para mostrar que o Flamengo chega essa temporada como o time a ser batido, foi muito superior, inclusive na parte física, sendo que o Vasco começou a pré-temporada antes, o Vasco já tinha estreado essa equipe antes da temporada, o Vasco se preparou, se planejou para esse clássico,
totalmente diferente do Flamengo. E mesmo assim o Flamengo foi melhor em todos os quesitos. Inclusive, galera, ontem, na entrevista coletiva do Diniz, eu discordo com tudo que ele disse em relação ao jogo. Na concepção do Diniz, técnico do Vasco, o Flamengo não foi superior, o Flamengo não amassou o Vasco, o Flamengo teve apenas 5 minutos, foi amplamente superior. Diniz, com todo respeito, uma análise totalmente errada. E digo mais, torcedor vascaíno, a derrota preocupa menos do que a declaração do Diniz, porque se de fato ele pensa isso, não está apenas só querendo defender o grupo dele, com todo respeito ao Diniz, ele está em outro mundo, ele assistiu a um outro jogo. E isso precisa deixar o torcedor vascaíno preocupado. Dito isso, o Flamengo foi muito bem, embora não tenha tido em campo ali Jorginho, Arrascaeta, Daniel Salles, jogador sub-20 da lateral direita, atuou improvisado na lateral esquerda, e ele foi muito bem. Então, pessoal, assim, foi uma vitória extremamente justa do Flamengo, o Flamengo estreando muito bem nessa temporada com o elenco principal. Sobre o Michael, a pessoa aqui do Santos acabou de me responder, Vene, nada novo. Eu acho que a grande curiosidade sobre o Michael é que ele treinou de volante, o Felipe Luiz elogiou isso. O Felipe disse ali, ó, o Léo não é volante e não jogará comigo como volante, se referindo a Léo Ortiz. Para mim é um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje estava na dúvida entre ele e o Michael, que treinou muito bem como volante nessa semana. Mas como estávamos com um a mais, preferi manter uma estrutura mais sólida, com o Léo formando, na verdade, 3 zagueiros. Não vejo como volante. Não compete, não vai competir, a não ser que precisamos do sacrifício dele. Vitão compete com Danilo, com Léo Pereira e Léo Ortiz. Gostei muito do jogo do Vitão falando nisso. Olha, Michael treinando de volante. Gente, assim, o Michael ele não está nos planos do Flamengo para o setor ofensivo. A gente sabe disso. Ele só não foi para o Santos ainda. E eu já expliquei toda a situação para vocês. O Santos se acertou com o Michael em um contrato longo, definitivo, só que o Santos virou para o Michael e falou, ó, nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Se você conseguir uma liberação lá no Flamengo, a gente fecha um contrato longo com você. Só que por contrato, o Michael tem direito a receber luvas, caso ele encerre o vínculo dele com o Flamengo, porque ele abriu mão de muito dinheiro lá na Arábia para poder vir para o Flamengo. Então tá em contrato. Só que o Flamengo falou, não, eu prefiro continuar te pagando esse salário, essas luvas aqui, te ter no elenco, a te liberar, pagar um custo por isso e ainda te ceder de graça para uma outra equipe, embora seja o Santos que não vai brigar com o Flamengo por título na temporada. Então, eu já disse isso, vou repetir. Ninguém está errado na história, nem o Santos, nem o Michael, nem o Flamengo. Cada um olhando para o seu próprio nariz e tá tudo bem, tá? Ninguém tá errado. Mas, se chegar um clube querendo comprar o Michael junto ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar com o Michael. A questão é, qual clube vai querer comprar o Michael e ainda pagar um salário alto para esse jogador que tem um alto salário no Flamengo? Onde eu quero chegar? O Michael pode simplesmente sentar no contrato e tá tudo bem também. Contrato é contrato. Vocês têm que reclamar com quem fez esse contrato com o Michael. Então a culpa não é do atleta, tá? Embora eu, no lugar do Michael, eu tivesse uma outra postura, eu iria preferir ganhar menos e ter mais oportunidades em campo, seja no Santos, seja em qualquer outra equipe. Mas enfim, cada um sabe o que é melhor para a sua carreira. E agora, o assunto principal desse vídeo, Lucas Paquetá. Pois é, a gente trouxe aí pela manhã, nas outras redes sociais, antes mesmo de eu entrar ao vivo no SBT, em primeira mão, o Flamengo enviou a proposta oficial, papel timbrado, ao West Ham para comprar Lucas Paquetá. E quando eu falo enviou o papel oficial timbrado, por quê? A primeira proposta foi, entre aspas, de boca. Ó, o Flamengo conversando com os empresários viraram para o West Ham e falaram assim, ó, o Flamengo quer pagar 30 milhões de euros fixos, mais 5 em metas. Vocês topam? O West Ham virou e falou, não, desse jeito não. Só que agora, depois de reunião, fechar todos os detalhes, fechar todos os lados, o Flamengo pegou o papel assinado por BAP, assinado por José Boto e enviou diretamente ao e-mail do West Ham. Está lá na caixa de e-mail do West Ham. O Flamengo quer pagar 40 milhões de euros para ter Lucas Paquetá já nessa janela de transferência. Vene, e aquela proposta do West Ham de vender o jogador agora, mas
o Flamengo ser obrigado a emprestar o jogador até o meio do ano, quando acaba a temporada na Inglaterra. Esquece, desse jeito o Flamengo não pretende fazer. Já que é para comprar o jogador agora, o Flamengo quer ter o jogador agora. Caso contrário, o Flamengo vai continuar tentando na outra janela de transferência, que é no meio do ano aqui do futebol brasileiro, no meio da temporada, e na reta final de temporada do futebol inglês. Basicamente, eu penso o seguinte, tá? Eu acho que o Flamengo está certo. É difícil. Como é que tu compra algo e empresta algo? É a mesma coisa que você comprar um apartamento e deixar a pessoa morar lá durante 6 meses depois. Então, assim, fazendo uma analogia rápida que me veio à cabeça, é basicamente isso. Então, eu acho que o Flamengo está certo, está jogando com a paciência e também com a vontade do jogador, porque a vontade está pesando demais. O jogador extremamente importante no West Ham, mas já avisou para o clube inglês: eu quero jogar no Flamengo. Inclusive o próprio Paquetá já comentou em fotos do Flamengo. Enfim, a gente sabe que, para mim, questão de tempo. Resta saber quando o Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo. Se vem já nessa janela de transferência ou se vem na janela do meio do ano, pós-Copa do Mundo, né? Porque ele com certeza estará na lista de Carlo Ancelotti para a disputa da competição, principal competição do futebol no meio dessa temporada, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!